Olá, bom dia. Hoje é 1º de outubro, são 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 30ª sessão ordinária do ano e vamos falar sobre a ordem do dia com Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal. Bom dia, Márcio. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos que assistem o nosso Bom Dia Jacareí de hoje. Amanhã a gente tem 3 projetos, pautados na ordem do dia e também tem um ato solene. Vamos começar com o que você acha de destaque na sessão de amanhã. Olha, Rodrigo, eu acho que dá para dar como destaque o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade. Basicamente, ela institui o Banco de Ração e Utensílio para Animais. O objetivo do projeto, a princípio, pelo que se nota aqui no documento legislativo, é fazer a captação desses materiais, tanto alimentícios como materiais, digamos, físicos para animais, e fazer as respectivas doações, tanto para os animais em si, quanto para ONGs, quanto para pessoas necessitadas que têm animais que necessitam desses itens. Basicamente, é um sistema que capta essa questão tanto das empresas, tanto de pessoas físicas, tanto de outras ONGs, para fazer a devida distribuição. A vereadora ela coloca algumas situações dentro da proposta. Uma delas bastante interessante é que esses, principalmente relacionado ao gênero alimentício, Rodrigo? Ela coloca que perecível ou não, vai receber isso. É claro que tem que estar num prazo de validade adequado para que o animal também não consuma um alimento demasiado fora do prazo de validade. Tem também a questão das coleiras, das casinhas, das caixinhas de transporte, todo esse material que pode ser utilizado por qualquer tipo de animal que esteja necessitando. E ela também descreve, basicamente, de uma forma bastante ampla, para que a prefeitura decida de que forma que vai criar essa estrutura, qual secretaria que vai de fato organizar isso, como que vai ser o sistema de cadastro, se bem que já existe um sistema de cadastro dentro da Diretoria de Proteção Animal para as pessoas que mais necessitam dessa causa animal, quais serão os servidores e que tipo de trabalho ocorrerá. Então, dentro da proposta, ela deixa aberto para que o Executivo Municipal possa, de fato, colocar isso da forma como bem entender. E, ao mesmo tempo, ela, obviamente, coloca um parágrafo para que não haja nenhum tipo de comercialização dessas doações, afinal de contas, são por si só doações, Rodrigo. Caso os vereadores aprovem o projeto na sessão de amanhã, a tendência do prefeito Isaías é sancionar ou vetar o projeto? Olha, Rodrigo, é bastante difícil dizer de forma muito clara, mas a princípio, tomando por conta os últimos vetos que têm chegado, a tendência eu entendo que seja de veto. Embora a vereadora Sônia tenha colocado a justificativa de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, e a jurisprudência nesse tipo de projeto é que o projeto é constitucional, ou seja, ele é válido, cabe à vereadora fazer, a gente observa que em alguns casos, mesmo sendo igual ao projeto da vereadora Sônia, houve o veto e houve a inconstitucionalidade por parte também do Tribunal de Justiça. Então, basicamente, depende do entendimento do Executivo. Se o Executivo entender que esse tipo de projeto está ferindo a questão dos 3 poderes e que está fazendo algum tipo de ingerência dentro da administração pública e que está onerando de alguma forma os serviços, embora a vereadora tenha colocado, inclusive dentro de um parágrafo que não haverá ônus para a prefeitura, ainda assim o Executivo pode entender que isso sim, de alguma forma, indiretamente, causa algum tipo de ônus, seja ele financeiro, seja ele do ponto de vista da estrutura, da organização da coisa. Então, acredito que a tendência seja o veto, mas está bem embasado. Inclusive, o parecer jurídico desta casa foi pela constitucionalidade do projeto. Então, entendimento, a princípio, pelo menos aqui dentro, há um consenso de que sim, é um projeto que pode ser feito pela Câmara e é um projeto que deve ser sancionado. Agora, a gente tem que ver se, caso for aprovado, se o prefeito Isaías vai atender da mesma forma, Rodrigo. E caso o prefeito vete o projeto, ou parcial ou 100%, aí o processo é voltar para a Câmara para ver se os vereadores aprovam o veto ou se derrubam o veto. Exatamente, é um retorno, acaba voltando o veto para cá e os vereadores novamente decidem, dessa vez com um pouco mais de informação, porque o jurídico da Prefeitura também traz a sua visão a respeito da constitucionalidade desse projeto e aí os vereadores têm mais base jurídica administrativa para tratar disso. E a tendência também, quando acontece esse tipo de coisa, ainda mais agora, nós estamos falando de um contexto político, final de ano, próximo de eleições municipais, com uma quebra em relação ao entendimento entre a dinâmica de prefeitura e Câmara, a tendência, inclusive, é que os projetos, os vetos cada vez mais sejam rejeitados e não mantidos.
né? Então, caso esse veto acontece e volte e seja rejeitado, ainda assim nós teríamos provavelmente mais uma etapa, que é a etapa do judiciário. Provavelmente o prefeito vai continuar a saga mandando para o judiciário e fazendo com que o Tribunal de Justiça delibere novamente pela constitucionalidade ou não dessa proposta, Rodrigo. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar com o Márcio sobre os outros projetos da ordem do dia. O plenário da Câmara Municipal de Jacareí sediou mais uma audiência pública da saúde. O encontro teve o objetivo de mostrar o balanço da pasta do Executivo. Acompanhe a reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí sediou a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde referentes às ações executadas pelo Sistema Único de Saúde entre os meses de maio e agosto deste ano. Os casos de dengue foram abordados. Em relação ao quadrimestre anterior, de janeiro a abril, o número de pessoas com a doença caiu, bem como o das internações, mas ainda com uma quantidade considerável. A gente ainda estava com números altos de dengue e isso acaba atrapalhando o atendimento de uma maneira geral, principalmente a questão da Santa Casa, que nessa prestação de contas já voltou a ofertar cirurgias eletivas que tinha dado uma queda, e alguns serviços que a gente precisou de deslocar funcionário para ajudar no atendimento da dengue, que ficaram deficitários. Este foi o primeiro encontro de funcionários da saúde e de vereadores desde as reuniões que discutiram o fim da intervenção da Santa Casa de Jacareí. Águida afirmou que a parceria com a prefeitura está sendo cumprida e que a intervenção ainda não acabou. De acordo com ela, há um contrato para administrar. Nós estamos ainda em intervenção, então a gente segue cumprindo o contrato. O que impactou realmente no quadrimestre anterior foi que nós tivemos que, para separar leito, diminuir a cirurgia eletiva. Então, isso deu um impacto que foi negativo, mas a gente segue em intervenção e a nossa relação é de cumprir o contrato, que é muito saudável. A audiência teve a coordenação de representantes da pasta do Poder Executivo que apresentaram dados do setor, como números de atendimentos, quantidade de cirurgias e serviços da atenção básica. Vereadores que estiveram presentes puderam fazer perguntas e comentários aos funcionários da Secretaria. Agora a gente volta a falar com o Márcio Martinelli sobre os projetos da sessão de amanhã. Márcio, quais são os outros projetos que estão pautados na ordem do dia? Temos mais dois projetos na ordem do dia, Rodrigo. Temos um projeto de autoria do vereador Paulinho do Esporte, do Podemos. O vereador traz, tentando dar um título de utilidade pública para a Associação Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Estrela Cadente, lá, tradicional do Jardim Emília, né, 7 vezes campeã do carnaval aqui em Jacareí, e que também traz todo um histórico cultural, que inclusive é bastante abordado aqui na TV Câmara nesse último ano, sobre a tradição do carnaval aqui em Jacareí. Então o vereador traz isso, vamos ver se os outros vereadores vão conceder esse título de utilidade pública, lembrando que esse título acaba fornecendo para o Grêmio, a associação em si, um olhar mais privilegiado por parte da Prefeitura Municipal. Assim, a Prefeitura pode, quando pleiteada, de repente, fornecer algum tipo de subsídio, algum tipo de convênio, algo dessa situação mais financeira para a ajuda da Estrela Cadente. E o outro projeto, de autoria do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, um projeto que aparentemente é bastante simples, mas que tem um tempero ali, vamos dizer assim. Basicamente, o projeto ele busca colocar aqui em Jacareí o dia da evangelização global. Esse dia seria especificamente o último sábado do mês de maio. Caso aprovado, começaria a valer a partir de 2025. O projeto em si, na parte prática, ele visa colocar uma questão para que a Prefeitura faça campanhas, eventos, algo que possa tratar desse tema da evangelização. Então, nesse ponto, ele é bastante simples, bastante objetivo. O que tem um certo, vamos dizer assim, não é um consenso em relação à sua constitucionalidade. O parecer jurídico aqui dessa casa colocou como inconstitucional e orientou que esta casa arquivasse o projeto. Contudo, a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria, entendeu que acabou discordando desse parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e vai trazer para o plenário para ser votado. Os advogados aqui da Câmara entendem que fere a laicidade
da questão constitucional, até porque prioriza um determinado segmento religioso, né? Enquanto alguns vereadores dessas duas comissões entendem que não, entendem que como trata-se de um evento global, como o nome do projeto descreve, então estaria aberto para qualquer um. Foi mais ou menos o que embasaram. Vamos ver então amanhã como eles entendem sobre isso, Rodrigo. Vamos ver quais serão os argumentos para sustentar essa constitucionalidade e também o lado oposto. Caso seja aprovado, lembramos, ainda tem a etapa do Executivo para ver como o Executivo vai lidar com essa situação. Se houve um entendimento jurídico de inconstitucionalidade daqui, então provavelmente também haverá da Prefeitura e provavelmente, se caso for aprovado, existe uma boa possibilidade desse projeto ser vetado e novamente estar aqui para ser rediscutido e também a gente tratar novamente aqui no Bom Dia Jacareí, Rodrigo. Tá certo, daqui a pouco a gente volta então para falar sobre os últimos lances da sessão de amanhã aqui na Câmara Municipal. Falando sobre a eleição de domingo, a partir de hoje, os eleitores não podem ser presos ou detidos. A medida valerá até terça-feira que vem, dia 8 de outubro, 48 horas após o encerramento da eleição. As exceções são para prisão em flagrante, por uma sentença por crime inafiançável ou por desrespeito ao salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que vai verificar a legalidade da prisão. Em Jacareí, a eleição é decidida em apenas um turno devido ao número de eleitores. Ainda nesse assunto, faltando menos de uma semana para decidir o futuro da cidade nos próximos 4 anos, esclareça suas dúvidas antes do dia da votação na reportagem a seguir. As eleições estão se aproximando e com elas surgem questionamentos sobre seu funcionamento. A TV Câmara Jacareí saiu às ruas para entender e esclarecer as principais dúvidas da população. Meu nome é Glaucilene Rodrigues, eu trabalho como auxiliar administrativo e tenho uma dúvida. O que é biometria no processo eleitoral? A biometria serve para identificar o eleitor, né? Além de fazer o cruzamento de dados com a Receita Federal e outros órgãos, né? Outros sistemas, né? Do governo. E para também ajudar a assegurar, né? O sigilo das informações e melhor identificar o eleitor. Porque agora, com a biometria, a pessoa que tem, né? A biometria cadastrada, a foto da pessoa vai ao lado do nome dela. Meu nome é Cristiane, eu sou copeira, trabalho na Santa Casa. Eu queria saber que eu perdi meu título de eleitor, se eu posso levar o RG. Pode levar o RG, ela pode também, além de levar o RG no dia, anteriormente ela pode acessar o autoatendimento do eleitor e pedir a impressão do título dela. Meu nome é Jaqueline, né? Eu tenho 25 anos, sou cuidadora de idoso, né? A minha pergunta hoje é até qual idade é obrigatório votar? Até os 70 anos. A partir dos 70 anos completos, a pessoa pode não votar, que não vai gerar nenhuma penalidade, em que sentido não gera multa, né? Não é uma penalidade, não gera multa para a pessoa, então ela está isenta de votar. Eu queria saber o dia certo da eleição em outubro. Vai ser no dia 6, né, de outubro. Começando às 7 horas da manhã. Me chamo Ana Luísa de Jesus, tenho 18 anos, sou estudante, acabei de fazer 18 e eu queria saber se esse ano a gente precisa voltar para o prefeito ou vereador. Esse ano a eleição é para prefeito e vereador. Amanda Fernandes de Souza, eu trabalho na Santa Casa, na parte da higienização. Eu queria saber se no dia da votação, se eu estiver trabalhando, o que eu devo fazer? Se a pessoa estiver trabalhando, não conseguir sair, se ausentar do local de trabalho para poder votar, ela pode justificar apresentando algum documento da empresa que impossibilitou, né, o deslocamento até um local de votação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que o jovem hoje em dia que vai votar pela primeira vez, aonde que eles vão votar, como eles vão fazer para votar, como que eles vão ficar sabendo? A pessoa pode procurar o cartório eleitoral, né, esse período antes da eleição, e no dia da eleição ela está em dúvida, né, qual que é o local de votação, ela pode em qualquer escola que esteja tendo votação, levar o documento, procurar um coordenador, né, e pedir para ele pesquisar, né, com o cartório qual é o local correto dela de votação. Meu nome completo é Kathleen Guedes. A minha profissão, eu trabalho na área administrativa e a minha pergunta é como tirar o título de eleitor.
Se a pessoa fez 18 anos, né, por agora, nesse período que é o período eleitoral, agora o sistema está fechado. Tá? Todo ano eleitoral, os cartórios fazem os títulos, alteração, qualquer questão que tem que fazer no título é só até a primeira semana de maio. Agora o sistema está fechado, aí ela pode tirar o título dela a partir do dia 5 de novembro. Em Jacareí, a eleição de 2024 apresenta um cenário com 6 candidatos a prefeito e 186 a vereador, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Agora que suas dúvidas foram esclarecidas, o mais importante é que você esteja confiante na sua escolha. O voto consciente faz toda a diferença. Agora a gente volta a falar com o Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação. Márcio, tem mais alguma coisa a acrescentar? Vai ter um ato solene também amanhã, né? Teremos um ato solene no início da sessão ordinária, que é o Diploma Amigo do Idoso. Inclusive hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. Esse ato solene, ele vem em relação a um projeto da ex-vereadora Márcia Santos. Então, vem trazer essa questão da valorização do idoso aqui em Jacareí. É importante também a gente lembrar, Rodrigo, que na semana passada, dia 26 de setembro, tivemos prestação de contas, audiência pública, prestação de contas da Secretaria de Saúde. Bastante importante que os interessados, caso queiram rever o que foi discutido, os números mostrados, está disponível no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Tem toda a audiência pública na íntegra para que possa assistir, assim como também no site da Câmara temos lá a notícia demonstrando o que foi discutido de uma forma um pouco mais resumida. E também tivemos ontem, dia 30, audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Finanças, que também de extrema importância aqui para a cidade, demonstrando quais foram os números dos últimos 4 meses, segundo quadrimestre, aqui em Jacareí. Também, quem tiver interesse, está disponível nas nossas redes sociais, em especial o canal do YouTube da TV. Temos o ato solene amanhã e, por fim, vamos ver o que os vereadores vão discutir nessa 30ª sessão ordinária sobre esses 3 projetos. Rodrigo. Você falou das audiências públicas, as próximas audiências vão ser em fevereiro, né, já com a nova administração municipal. Né? Exatamente, por isso que é importante, essas vamos dizer assim, depois da audiência pública da Lei Orçamentária Anual, que deve ser no final do ano, essas 2 são as mais importantes. Então, principalmente que estamos perto de eleições municipais, né? Estamos aí praticamente alguns dias de votar. É importante que você, eleitor, que queira ter um voto um pouco mais qualificado, veja o que foi discutido, vejam os números, vejam as opiniões e tudo mais. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Obrigado a você, Rodrigo, e até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já.
parada segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente fala agora sobre a simulação de acidentes que aconteceu na última semana. As cenas parecem reais, mas fazem parte de um simulado de desastre rodoviário organizado pela Ecopistas, empresa que administra a rodovia Carvalho Pinto. Confira na reportagem. Parece cena de filme hollywoodiano, mas não é. Mas também não é real. O que você está vendo aqui é um simulado de acidente, um acidente até bem caótico, que está acontecendo aqui na rodovia Carvalho Pinto, justamente para prevenir acidentes e preparar todas as instituições que estão aqui em casos de acidentes de grandes proporções, como é o que você está vendo agora. Pois é, quem vê essas cenas fortes se assusta, não é mesmo? Mas o ambiente era controlado e o pessoal que você vê acidentado aí eram atores devidamente maquiados. Esse simulado ele é crucial para as equipes que atuam no atendimento, que são os primeiros a chegar no local, exatamente para eles fazerem tudo da forma mais ágil e da melhor forma segura também. A gente sabe que as vidas dependem do tempo e quando a gente tem um cenário crítico como esse, é muita gente envolvida. Então o ideal é estar com todo mundo preparado e pronto. O simulado promovido pela Ecopistas na rodovia Carvalho Pinto aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 25 de setembro. E o cenário foi de catástrofe. Tudo começou quando a fumaça causada por um incêndio fez motoristas e ciclistas se acidentarem. Um dos veículos transportava produtos químicos. Dos ciclistas, um se acidentou gravemente e outro foi fatal. Ainda devido à baixa visibilidade, um ônibus que vinha na sequência freou bruscamente, causando colisão em um carro que estava atrás. Em ambos os veículos, há vítimas. As vítimas que estavam no interior do ônibus, onde estava 6 cintos de segurança, vindo ser projetadas aí para poltrona. Ufa, ainda bem que nada disso foi real. Eu estou aqui caracterizado de acidente já, né? Eu vou representar o ciclista atropelado. Isso aqui é só uma maquiagem, tá? O pessoal que está assistindo aí não fiquem assustados não, que isso aqui o cara que maquia ele faz muito bem feito e ele está muito de parabéns aí pelo trabalho dele. Mas simulados como esses exigem seriedade, pois permitem que profissionais que lidam com segurança nas estradas e prestam socorro estejam preparados em casos extremos como este. O simulado ele ajuda a gente não só a fazer o nosso treinamento mais parecido com o que é um cenário real, mas como a gente consegue colocar em prática a nossa metodologia do SICOI, que é o Sistema de Comandos e Operações de Emergências, que nada mais é do que uma metodologia que vai integrar, vai balizar a nossa atuação na emergência com outros órgãos e como gerenciador da emergência aí também. É para trazer uma dimensão de um treinamento prático para o nosso efetivo. Porque, apesar deles terem um treinamento teórico para lidar numa situação dessa, a prática é diferente, né? Ou seja, é o momento deles colocarem em prática o que aprenderam, né? E da melhor forma de atuar caso uma ocorrência dessa venha acontecendo de forma real, né?
E outra coisa, e também uma integração e coesão entre os órgãos responsáveis por uma ocorrência dessa magnitude. Porque no momento real, sabemos a quem acionar, da forma que acionar e a maneira mais célere, né? Várias instituições que atuam nesse setor estiveram presentes, cada uma exercendo a sua função, completando um grande quebra-cabeças. Essa simulação é um evento de várias forças de segurança, né? E a Polícia Técnica veio para avaliar o local, tá? E dar subsídios depois para o inquérito policial, para saber como é que gerou o acidente e os efeitos que isso tiveram na estrada, né? A gente procura colaborar. Nós não chegamos a tirar a pessoa que está acidentada do local, mas a gente colabora, né? E também previne que outras pessoas se envolvam na situação. Esse é o pior, aumentar o problema, então a gente tenta prevenir para que isso não aconteça. Tem uma ordem, a gente fala que tem uma equipe que é a primeira no local, normalmente são as equipes que já atuam dentro da rodovia, no corredor. Então a concessionária, junto com o policiamento rodoviário, são sempre os primeiros a chegarem no local. Automaticamente a gente já tem uma equipe por trás, uma rodovia como a Ecopista, a gente tem um centro de comando operacional, um CCO. Então tudo o que está acontecendo está sendo monitorado e resguardado por essa central de informação. E dali já são acionadas todas as ajudas de acordo com o ambiente. Então se a gente pega um ambiente crítico como esse, todas as unidades de resgate, tanto públicas e privadas que estão ao redor, são acionadas para fazer uma sinergia para a solução. O assunto agora é a vacina dos bichos de estimação, porque no próximo sábado, dia 5, a Vigilância de Zoonoses realizará a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina será aplicada sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar seus animais das 9 da manhã ao meio-dia na subprefeitura do Parque Meia Lua, na rua Taqueuota, número 389. Vamos falar agora de solidariedade. O projeto Troca Solidária incentiva a doação de alimentos pela troca de livros. A ideia é incentivar a cultura e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe os detalhes. Se alimentar de cultura enquanto coloca comida no prato de quem precisa. Essa é a ideia do projeto Troca Solidária, criado pela Raquel durante a pandemia. Quando eu estava vendo vários amigos que estavam fazendo arrecadação de alimentos, outras ações para ajudar as famílias que ficaram desempregadas e em situação de risco, né, por conta da pandemia. E como eu não tinha dinheiro para poder estar ajudando, né, na época, eu decidi desfazer de alguns livros do meu acervo, que eu também já vendia algumas coisas de desapego e um dos itens era livro. Aí eu comecei a anunciar nas minhas redes sociais e alguns amigos acharam legal a iniciativa e começaram a me doar livros. Daí eu comecei de lá, né? E assim, não parou mais, porque foi tomando uma proporção e outras pessoas foram chegando e também aderindo ao projeto. O objetivo é que as pessoas façam uma doação de alimento e escolham um livro do acervo. Em 4 anos, já foram arrecadados mais de 1,5 toneladas para a campanha. As doações são destinadas para as instituições que fazem o repasse para as famílias em situação de vulnerabilidade. A gente doou para o Centro Social Catedral da Paz, que é da Igreja Catedral da Paz, que tem um projeto, né, que atende a comunidade. E eles têm um mercado social no qual eles também trabalham, né, a educação financeira. E todo o alimento que a gente arrecada vai para eles também. E tem também a AMM, que é o motoclube dos adventistas, que eles se juntam também com outros motoclubes, fazem várias ações e doam também para outras instituições. Então, eles também fazem essa ponte para outras instituições, acaba terceirizando também, né? E em São José eu tenho 2 locais, né? O acervo da Raquel é grande. Tem clássicos da literatura, livros famosos nas redes sociais e aqueles importantes para quem está na faculdade. É uma variedade para agradar o público e ainda ajudar quem precisa. E o livro é um chamariz muito interessante, porque a pessoa às vezes consegue pegar um livro
né, que ela nem imaginava que poderia estar ali disponível, e trocar por 1 quilo de alimento é um investimento muito baixo para você adquirir cultura. Os interessados em desbravar um novo mundo e ainda apoiar o projeto podem entrar em contato pelas redes sociais. Tem o Instagram, né, que é o meu principal meio, né, de divulgar o projeto. As pessoas podem entrar em contato comigo pelo direct, né? E eu também, toda vez que eu faço alguma ação em supermercado, eu sempre faço a divulgação ali. A reprise do Bom Dia Jacareí é ao meio-dia. Acompanhe as reportagens da TV Câmara pelas redes sociais. A gente fica por aqui. Até a próxima!